Muito bem, meu prezado aluno Davi Medeiros, já estamos juntos para mais um momento, para mais uma aula, para mais uma oportunidade de ampliar nosso saber, não é? Hoje, como eu gravar uma aula, e a aula será gravada dentro justamente da proposta da oratória, tá? Da oratória. E vamos desenvolver em cima da oratória, justamente para trabalhar essa proposta da oratória, aonde vai partir de um princípio e de um propósito acima do que podemos compreender como oratória. E não vamos adentrar aqui na construção de sermões, não. Oratória no sentido de entonação de voz, de posicionamento, de postura, de toda uma construção, vamos dizer assim, científica do que vem a ser oratória, como poder de comunicação, tá? Porque o pregador também se torna um comunicador e também deve-se pensar no pregador como orador, tá? Então, quando nós pensamos em oratória, nessa arte de se comunicar, na comunicação, tá? Nós temos o fenômeno da fala, né? Da verbalização. Então, a eloquência, que muitas vezes até é confundida por muitos pregadores, que acham que ser eloquente é ser aquele gritador, é ser aquela infusão de palavras e tal. Não, eloquência não é isso. Eloquência, na verdade, o que ela vem a ser? É uma arte, tá, de encontrar as palavras e uma facilidade que você tem de encandear esse vocabulário e expor as ideias. Então, ser eloquente é aquela pessoa que sabe se comunicar, que sabe colocar as palavras no momento certo, que sabe encandear essas ideias de uma tal forma que a sequência de palavras que ele vai propondo, elas vão se encontrando uma na outra e formando todo um contexto argumentativo que acaba por convencer, por persuadir. E isto é que é ser eloquente, tá? Então a retórica se torna o quê? Justamente uma arte de você conduzir as palavras, de conduzir as ideias dentro justamente o quê? De uma sequência lógica. Então, se eu sou eloquente, eu me utilizo uma retórica, eu sou utilizador de uma retórica, eu proponho uma retórica, eu desenvolvo uma retórica. E no desenvolvimento de retórica, eu automaticamente estou desenvolvendo uma argumentação. O que é uma argumentação? É uma construção de ideias, é uma construção de um posicionamento, é uma proposta dentro de uma sequência, não é? De um conceito, de um preceito, de uma visão, percepção, que eu tenho de uma forma direta minha, inata minha, ou de uma forma aprendida, conceitual, aonde está a teoria. Ou é uma teoria pautada em um conceito, ou é uma experiência. E se é uma experiência, eu tenho mais domínio. E se é uma teoria, eu preciso dominá-la para poder expô-la de forma convincente. Então, a retórica, com isso, ela se torna uma arte, na verdade, uma ciência. Porque se a oratória é eu falar em público, utilizando o que nós podemos dizer a eloquência retórica, tá? A oratória também requer que eu tenha uma boa comunicação, que eu saiba ser coerente. O que é ser coerente? É saber introduzir a minha fala, é saber organizar a minha fala, é saber desenvolver a minha fala, é saber o momento de parar, de ir, de vir, não é? E saber trazer o público para um porquê, para quê, onde, vai, como, desenvolveu, alcançou, como se fosse um diálogo que eu estou desenvolvendo com o público. Então, dentro disso, eu desenvolvo o quê? Uma empatia, eu desenvolvo
uma concisão, ou seja, eu sou conciso. O importante nas ideias é não ser extenso, é ser conciso. E uma concisão ideológica é quando eu consigo desenvolver o argumento das ideias que eu estou colocando sobre um sermão, sobre uma tese, sobre uma proposta, sobre um fato, sobre algo que eu estou desenvolvendo uma ideia, de uma forma que, em poucas palavras, eu já apresentei a ideia e a ideia já foi dentro do alcance que eu propus para o público e o público alcançou o entendimento da minha ideia. Então, com isso, eu fui conciso. Mas também preciso, além de ser conciso, ter fluência. E a fluência é que é o grande problema. Porque a fluência implica na entonação da voz, a fluência implica na sonorização que eu empreendo a palavra, para que ela seja compreendida, no caso, se eu qualquer, viu? Ó? Essa é uma entonação. Eu errei. Por que errei? Errei propositalmente, você vê. Por quê? Para justamente mostrar que, com isso, eu não fui fluente. Então, exige a fluência para uma palavra. Qualquer. Poder. Fluir. Alcançar. Conquistar. Verbalizar. Persuadir. Propor. Então, automaticamente, eu, assim, alcancei uma fluidez em que a palavra ficou com uma boa sonorização, ficou com uma boa construção gramatical e deu para se compreender dentro do que ela está proposta enquanto termo, enquanto palavra, dentro da própria gramática, dentro da própria língua portuguesa. Agora eu posso errar e posso faltar a fluidez quando eu atropelo uma palavra. Como eu atropelar uma palavra? Eu, em vez de falar paralelepípedo, ou parapípedo. Por quê? Porque eu falei muito rápido. E no falar rápido, acabei atropelando a palavra. Então, se você tem dificuldade em alguma palavra para poder comunicá-la, fale mais pausado. Paralepípedo. Por quê? Para haver uma compreensão. Dissonante, dissonância, concordância, não é? Remonstrância. Então, você vê que eu hoje tenho um desenvolvimento que, mesmo até que eu queira errar, eu não consigo. Por quê? Porque eu exercitei. E esse exercício da fluidez, você precisa desenvolver, Davi, para você conseguir falar corretamente, fluentemente, de uma forma que gramaticalize a sua pronúncia de cada uma palavra de forma que ela se enquadre com o que o português propõe, a língua propõe, a semântica propõe, a ortografia propõe dentro dessa palavra. Tá? Eu não posso mudar o som de uma palavra. Eu tenho que trazer a palavra a um contexto de som e de verbalização que ela venha demonstrar e indicar a precisão gramatical, linguística que essa palavra possui. Você compreendeu? Então, é dentro dessa questão que é preciso ter o cuidado, que é preciso ter atenção. Então, é a forma que prende o público, é a forma como você se expressa, é a forma como você se comunica, é a forma como você se posiciona. Olha aí, ó, fluidez. Você viu agora um erro de fluidez? A forma como você se posiciona.
a forma como você entona a sua voz e a forma como você até gesticula. E a gesticulação, quando eu coloco, é o olhar, é o mexer um dedo, é o mexer uma mão, é o se posicionar na postura corpórea, não é? É saber o gesto adequado, o olhar adequado, a expressão facial adequada para dar vida e vivacidade ao que eu estou comunicando, certo? Então, a oratória, ela é a propulsora ou a propulsora, não é propulsora foi uma falha fluência, viu? Propulsora do quê? De uma série de questões e elementos que vão proporcionar uma melhor comunicação, que vão tornar você um orador autêntico. E a autenticidade inclui na criatividade, no entusiasmo, na integridade da sua comunicação. E a integridade é justamente quando você é natural. Você mostra e demonstra uma naturalidade comunicativa na sua comunicação, tá? E aí nós vamos ver habilidades que possui-se da comunicação a partir, por exemplo, de uma ação de tomar comum, tá? A ação de dialogar comum, a ação de comunicar de forma comum, mas comunicar de forma comum sem perder a integridade gramatical da sua oratória, do seu discurso, da sua fala, da sua verbalização sobre um assunto determinado. Tá? É isso que é preciso considerar. Por quê? Porque tem pessoas que estão ouvindo e que, ao mesmo tempo que são ouvintes, também são críticos. Do mesmo tempo que são ouvintes, também necessitam que você tenha uma argumentação convincente, e se você quer ter uma argumentação convincente, depende não do público, depende de você, que é o orador, e o público está ali para julgar. Julgar o quê? A sua oratória. Então, é preciso ter cuidado, por exemplo, com clichês, aqueles neologismos, ou seja, aquelas gírias ou aquelas expressões bairristas de uma região determinada, distinta. Por quê? Porque você não pode ficar muito coloquial, senão você perde a integridade da sua comunicação verbal. Então, é preciso ter cuidado também com alguns jargões. É preciso ter cuidado com algumas significações de alguns jargões que, muitas das vezes, da forma como você colocar ele pode dissuadir ou retirar o sentido aplicado a esta comunicação, a esta verbalização, a esse discurso que você está desenvolvendo. Então, seja prolixo, ou seja prolixo quer dizer, seja uma pessoa que tenha uma comunicação que convença e, ao mesmo tempo, que expresse a ideia de forma convincente, de forma não redundante, mas prolixa, ou seja, de uma forma em que a linguagem, uma vez expressada, foi expressada com exatidão, tá? Não tenha, ou não consiga, ou não proponha palavras ou expressões que causem dificuldade para entender-se o que você está falando. Mas procure falar de uma forma contextual, mas sem perder a erudição da sua fala, a erudição da sua comunicação, a expressão do seu próprio conhecimento nato e teórico. Nato, pessoal, experiencial, teórico, científico. E, com isso, você precisa ter um planejamento tanto psicológico, de estrutura emocional, de estrutura psíquica, de equilíbrio, como também um planejamento
técnico de conhecimento, de exercício, de leitura, de pesquisa, de busca, de aprimoramento, aperfeiçoamento e de exercitar a fala, a comunicação, o exercício técnico. O exercício técnico da comunicação é necessário para desenvolver o quê? Um bom diálogo, um bom discurso, um debate, uma palestra, uma aula, uma entrevista. Por quê? Porque você vai demonstrar segurança. E falar pausadamente é uma demonstração de segurança, é uma demonstração de convicção, é uma demonstração de manter um padrão de entonação de voz, de não mudar uma intensidade, mas de articular bem as palavras. Precisa ter e até, vamos assim, absorver essa proposta de articulação das palavras, articular de forma plausível, de forma compreensível, de forma inteligível. Planeje o seu conteúdo, planeje a sua forma, planeje o seu desenvolvimento, produza de uma forma que a conversa seja uma conversa atrativa. Não use palavras de tom vulgar, não produza um tédio organizacional nas suas palavras, no seu discurso, de forma que canse o público, mas tenha o intuito, o objetivo, a proposta de atrair o público através de um discurso convincente, de uma fala convincente, de um argumentar convincente. Aprenda a provocar o público. Provoca-se um público com uma interrogação, provoca-se o público com o saber questionar, com lançar uma questão, lançar uma polêmica, lançar uma reflexão argumentativa de forma que o público reflita, mensure, busque o entendimento e provoque o entendimento do público. Então, Woodrow Wilson, foi um grande orador norte-americano, ele disse o seguinte: se eu for falar por 10 minutos, eu preciso de uma semana de preparação. Se for 15, 3 dias. Se for meia hora, 2 dias. Se for 1 hora, eu estou pronto agora. O que ele quis dizer? Que quanto mais sucinto for, mais preparação é preciso ter para que as ideias que eu vou propor, eu consiga as propô-la dentro de um tempo sucinto e que elas saiam com a mesma proposta, com o mesmo desenvolvimento de que eu tivesse 1 hora, de que eu tivesse um tempo extenso para expô-las. Então, eu expus uma ideia que era de um conceito para um tempo de 1 hora, 2 horas, em 10 minutos. Para isso, eu preciso de um exercício muito grande. Por quê? Porque eu preciso sintetizar de tal forma que um discurso que tinha, vamos supor aí, 10.000 palavras, eu agora vou trazer em 100. E vou trazer o mesmo sentido que tinha em 10.000. Por que eu consegui isso? E como consegui isso? Com exercício, com sintetização, saber sintetizar as ideias, saber tornar essas ideias coesas, saber torná-las as ideias coesas. Tá? E agora, também, uma outra questão muito significativa, muito importante, é desenvolver uma palestra, desenvolver um argumento, desenvolver um diálogo que ele transmita entusiasmo linguístico. O que é o entusiasmo linguístico?
usar uma linguística, usar frases, palavras, expressões que demonstrem o seu entusiasmo enquanto fala, porque elas vão de acordo com a sua própria visão, cosmovisão, pensamento, concepção, conhecimento, domínio da palavra. Tá? Então, é algo que é natural de você, que não é, como que eu vou dizer, artificial, que não é buscado, mas que é o seu próprio natural, que você alcançou através de uma busca tão assertiva que agora, de uma forma natural, você consegue desenvolver esse comunicar, esse dialogar e esse discorrer sobre um assunto de forma natural, mesmo até que seja de uma dimensão tão expressiva e científica, você consegue dominar de uma forma natural que as pessoas veem. Ele domina o assunto de forma natural. Então, a expressão, o discorrer, a argumentação foi clara, foi sintética, foi definitiva. Por quê? Porque o argumento foi preciso. Um argumento preciso me concede essas oportunidades. E aí eu preciso ter alguns cuidados para isso. Primeiro, o cuidado da entonação precisa da voz, o cuidado da poluição sonora, de não ter falhas na minha vocalização, o cuidado de que as pessoas venham absorver o que eu estou falando. Para isso, eu tenho que ter cuidado até com a minha forma de vestir, com a minha forma de posicionar-se, com a minha forma de gesticular, de olhar, de posicionar e até a minha expressão facial. Dar alguns créditos ao auditório para que o auditório se exponha para mim de uma forma natural, para haver uma comunicação, diálogo, orador, auditório, auditório, orador. Evitar a leitura presa em um texto de forma que eu esteja lendo e sem estar olhando o público. Nunca deixe o público perceber que você está lendo ou que você está fixo em um texto, ao invés de estar fixo no olhar do público, fixo no público. O seu olhar não é no texto, o seu olhar é no público. Então, tenha esta proposta, esse desenvolvimento, essa visão e articulação. Procure ter esta proposta, essa assertividade, essa atuação de forma desse dinamismo comunicacional, esse dinamismo de levar o público de forma que o público perceba que você está dentro do público, o público está dentro de você. Por quê? Porque há uma interatividade visual. Você prendeu o público ao seu olho e o seu olho foi de encontro ao público, e os olhos do público foram de encontro aos seus. Tá? Então, isso é muito importante também, para até desenvolver uma inter-relação na sua vocabularização que seja ainda muito mais pertinente. Mantenha-se sempre simpático, com uma expressão não enrugada, não tempestiva, mas até sempre alegre, sempre entusiasmada, sempre com um sorriso estampado, que demonstre a sua verbalização de forma carismática. Você é um ser carismático, você é um ser que sabe expor e comunicar de forma carismática, atrativa, alegre, sem demonstrar-se sisudo, sem demonstrar-se enrugado, sem demonstrar-se preocupado, tenso. Por quê? Porque você tem que estar totalmente inteirado de uma
demonstração gesticular e facial atrativa, que nunca venha trazer ou comunicar ou levar ao público um sentimento negativo, depreciativo ou até deprimente, mas sempre entusiasmador. Viu aí? Exercício de fluência entusiasmador. Até eu aprender a falar certo e bem frequente esta palavra. É isso que eu tenho que treinar. É isso que eu tenho que procurar colocar dentro da minha vida enquanto orador, num exercício constante de comunicação, para que a minha comunicação sempre seja eficiente, agradável e polivalente. Certo? Então, essas são as dicas para a primeira aula nossa de oratória e acredito que trouxe um grande resultado.